Eu sou a Valentina e hoje eu vou apresentar o experimento 5, né, das antenas da matéria de prática de eletromagnetismo. Um breve índice aqui, né, a gente vai passar pelo resumo, introdução à teoria, procedimentos experimentais, resultados, conclusão e as referências que eu usei para fazer o trabalho. Aí, no caso aqui, vai ser os resultados das simulações que a gente vai fazer e a conclusão dos experimentos, né? Aí o foco desse trabalho são as antenas, né? Como eu falei, será apresentada a teoria e os cálculos que embasam o funcionamento teórico das antenas e depois serão realizadas simulações no software HFSS, né, do ANSYS, para demonstrar a radiação emitida no campo magnético e no campo elétrico. Aí a gente vai estar fazendo uma análise medindo os gráficos de emissão de radiação, né, do, da antena de microfita que a gente vai construir. Aí a gente vai apresentar aqui os componentes justamente da antena de microfita, né, mais especificamente. Os tipos de antena, porque também não é só ela, como funciona a antena e a radiação, né, das antenas, o padrão de radiação, né, de cada antena. Então aqui, primeiro, a gente vai mostrar a os componentes da antena de microfita, né? Primeiramente, as antenas são dispositivos usados para emitir e captar ondas eletromagnéticas em forma de sinais. Ou seja, essas ondas de radiação em um meio no espaço vão ser captadas pelas antenas. Cada antena vai ser projetada para receber e enviar uma determinada faixa de frequências, então a antena não vai capturar sinais que estão fora da sua banda de frequência. Aqui a gente pode observar na construção dessa antena é, essas partes principais, né? O PET, o substrato e o plano de terra, que vai aqui embaixo. Então, falando um pouquinho sobre, o PET, ele é feito de um material condutor, normalmente, e ele é moldado em um padrão geométrico específico, né? Daí, as dimensões dessa geometria e o formato também vão determinar a frequência operacional e as características de radiação da antena. Aí, isso a gente vai ver um pouco mais para frente também. Nas simulações, a gente vai estar mudando o formato do PET. Aí, aqui, essa área maior que tem entre o plano e o PET é o substrato dielétrico, que fornece suporte e isolamento elétrico. Aí ele é feito de materiais de baixa perda e com alta constante dielétrica. A escolha desse material vai afetar o desempenho dele, né? A largura de banda, da banda larga, né? Das frequências e a eficiência da antena. Aí aqui embaixo a gente tem o plano de terra, né? O plano de solo, que é um plano de aterramento condutivo que fica abaixo do substrato, né? Como a gente pode ver aqui. Ele fornece um caminho de retorno para as ondas eletromagnéticas e atua como refletor, melhorando a eficiência de radiação da antena. Geralmente maior que o PET, né? O tamanho dele vai ser maior do que o PET para poder reduzir perdas de radiação. E tem uma outra parte importante que é essa saída aqui do PET, que é chamada de linha de transmissão, né? Que ela alimenta o PET e tem a forma de uma tira fina, né? Por isso o nome da microfita. É, essa linha conecta o PET à fonte de sinal e determina a polarização e o padrão de radiação da antena, que será estudado nas simulações mais pra frente. Aí aqui a gente tem um pouquinho alguns tipos, né, de antena. Primeiramente, vou falar sobre essa aqui de fio, que é a mais comum, né, em aplicações industriais, e ela pode assumir essa forma linear, ou em loop, ou helicoidal, mas ela costuma ser no de fio. Aí a gente tem essas aqui, né, que são alguns exemplos da antena de abertura, que é usada em aeronaves e espaçonaves, principalmente. Aí aqui tem a antena de microstrip, que é a que a gente vai estar simulando, e elas são pequenas e por isso que elas são utilizadas nos celulares.
Aí aqui tem a antena refletora, que ela tem esse formato parabólico para poder direcionar as ondas de rádio e pelo formato elas vão ter um grande alcance e são muito resistentes também. Aí aqui eu vou explicar sobre o funcionamento das antenas. A antena funciona como uma interface entre a linha de transmissão e o espaço. Para obter o efeito de duas cargas únicas em movimentos oscilatórios, é utilizada uma fonte de alimentação alternada que alimenta a extremidade de dois fios, né? Aqui é a nossa fonte é, de alimentação alternada, que vai movimentar esses dois polos, né? Em movimento oscilatório. O princípio do funcionamento das antenas é que a radiação proveniente do espaço exerce uma força nas cargas elétricas da antena, induzindo um movimento oscilatório nelas. Esse movimento se traduz na transmissão de sinais de radiação para o sistema no qual a antena está conectada. Então, aqui a gente vê, né? A região de transição aqui as linhas de transmissão, né, da onda sendo irradiada, e aqui o ponto onde a radiação se desprende da fonte, né? Aí eu vou explicar um pouco sobre a radiação. É, Ela é gerada por um dipolo oscilante, né? Então aqui a gente consegue ver uma carga positiva e uma carga negativa. E aí as cargas que saem da carga positiva entram na carga negativa, né? Formando esse movimento de ondas aqui. Então, se a gente posicionar duas cargas opostas lado a lado que apresentam um movimento oscilatório, as linhas de campo saem da carga positiva em direção à carga negativa e essas linhas de campo se fecham, formando uma linha de campo fechado que se propaga para longe delas. Aqui, como a gente pode ver, essas linhas de campo aqui que estão se propagando nessa direção, né, para fora do centro. Se as cargas mantêm esse movimento repetitivo, é possível fazer com que um campo eletromagnético se desprenda da fonte. No caso que a fonte são as cargas que se movem, né, em movimento oscilatório. É, e aqui a gente consegue perceber essas ondas se desprendendo, né, aqui da fonte. Como no início elas começam, né, sendo alimentadas de uma para outra. É, Aí, né, uma vez adquirido esse tamanho suficientemente grande, elas vão se propagar para longe do par de cargas dessas ondas. E também um pouco sobre o padrão de radiação, né, que a gente vai estudar nas simulações. Ele está associado à intensidade de campo relativo radiado em determinada direção do espaço. A gente vai avaliar o diagrama de radiação para duas antenas de microstrip em forma de representação tridimensional e bidimensional. Aí isso vai determinar a distribuição angular do campo magnético pela antena, né? É o que a gente vai conseguir analisar ao final dos experimentos. Então agora vamos para a parte dos procedimentos experimentais que a gente vai fazer essas duas simulações. Vamos começar aqui então dando o nome do projeto, minhas iniciais, né? E os dígitos da minha matrícula. Aí a gente vai começar fazendo essa antena retangular, né, de microstrip, de acordo com esses parâmetros aqui. Então, primeiro, eu vou fazer é, desenhar aqui um paralelepípedo, né, que vai ser a nossa área maior ali, nosso retângulo maior. Então, aqui vamos para as medidas. X 28,1, aqui 32, e a espessura era de 0,794. Tá.
Ah, pronto, aqui a gente consegue ver tudo. Então, esse daqui é o nosso material de elétrico, né? Que é o retângulo maior. Então, vamos. Vai. Enfim, vamos duplicar ele. E esse aqui é o nosso planeta Terra, né? Não sei por que que não tá salvando aqui. Ué, bom. Agora a gente vai editar as medidas aqui, né, dessa segunda caixa. E aqui a espessura a gente vai mudar para um valor negativo, né? 0,05 milímetros. Vamos editar a cor aqui para ele ficar um pouco mais visível aqui embaixo. Então aqui a gente tem essa camada bem fina, né, aqui embaixo. Agora a gente vai construir essa, essa perna aqui, né, da antena. Então, novamente, vamos usar essa forma aqui, retangular, né? Então, aqui a gente vai bem nessa ponta superior aqui, né, da nossa caixa. Aí, vamos vir aqui, editar a posição, né? A posição tá certa, vamos só editar as medidas aqui no eixo X, 2,46, né? Aqui, 2,46. Aí no eixo Y a gente vai ter 8, né? Que é aquela altura. E 0 no eixo Z. E aí ele fica, né, sem espessura. Ok.
Aliás, não, aqui a espessura vai ser a mesma de 0,794, né? Como era das outras formas também. Pronto. Quer dizer, só dessa daqui, né? Dessa maior. Na realidade, essa placa aqui, ela é bem fina também, então a gente vai pôr a mesma espessura da placa de baixo, só que no sentido positivo aqui, né? Ela fica bem fina. E aí, vamos pôr também é, uma cor um pouco mais característica aqui nele. Ai, gente. Aqui. Pronto. Agora aqui, como ele tem que ficar no meio, na verdade, né? Essa caixa, vamos mudar bem aqui a posição dele. Vamos analisar aqui onde que é a metade, né? Tá, então vamos dar aqui a posição no eixo X, na verdade, né? 5 menos 1,23. Aqui no Y continua zero e no Z continua também aquela posição ali, né? Então, aqui a gente vê que agora tá na metade. Agora vamos olhar as medidas aqui dessa parte retangular aqui que fica conectada nessa perna. Então, vamos criar ela. É, vamos criar ela também a partir dessa borda aqui superior. Aqui. E agora vamos mudar as medidas dela aqui. Como a gente acabou de conferir aqui no documento, né? Então, aqui o X aqui o X é 12,45. O Y é 16. E a espessura também vai ser 0,05.
Agora a posição aqui para ela ficar conectada ali no, naquela perna que a gente acabou de criar, ó. Aqui a gente vai mudar a posição em X, aqui vai ser 7,825, né, de acordo com os cálculos. Aqui no Y8, que é a altura lá, né, da perna, e essa espessura aqui, ou a posição de Z mantém. E a gente encontra bem aqui em cima, né? Perfeito. Vamos então botar a mesma cor aqui. Pronto. Agora a gente vai criar apenas uma. Vai unir esse daqui, né, para fazer uma forma só. Aqui com essa função unite. Não tinha. Aí aqui a gente vê que sumiu a divisão, né? Agora é uma forma só. Agora a gente vai ver aqui o nosso terminal de conexão. Bem aqui. Aí aqui, pra gente poder fazer aqui nesse plano, né? Vamos escolher o eixo XZ, né? Que aqui seria esse aqui, essa superfície daqui. Agora sim, a gente vai desenhar um retângulo aqui. Aí a gente quer que ele venha daqui dessa ponta até aqui, né? E pegue também essa partezinha aqui. Tá. Hum, então vamos ver as medidas dele agora para poder encaixar bem com as pontas, né? Todas aqui. Então aqui, aqui no X, ele vai ser 2,46, né? Ficou bem próximo. Aí aqui a posição parece que tá correta também.
Pronto, acho que agora foi, né? Ficou bem certinho. A mesma cor ali do nosso corpo, da antena, né? Pronto. Ó, diferente no caso. Bom, enfim. É, agora a gente vai atribuir os materiais, né? Então, aqui, primeiramente, essa caixa maior, que é o nosso material de elétrico, a gente vai pôr material, material de fibra de vidro, que é esse epóxi, né? Ah, sim, aí aqui a gente vê no documento o valor da constante de elétrica, né, que é 2,2. Então, isso a gente vai editar aqui mesmo, aqui. Aí a gente edita bem aqui na permissividade, né? Pronto, aí aqui ele dá acesso pra gente mudar para 2,2. Aí, pronto, aqui selecionou esse de 2,2, né? Ok, aplica. E aqui eu acho que foi. Vamos só conferir certinho, 2,2. Tá. Agora aqui é, no nosso corpo aqui, né? Que é esse quadro. E nessa parte aqui inferior, né? Então vamos aplicar nesse e nesse. É, o material condutor de cobre, né? Então, pronto.
clicar aqui. E ok. Tá. Agora a gente vai voltar para o nosso plano XY. Que aí muda o grid aqui, né? A gente consegue ver. Agora a gente vem aqui nessa nossa conexão, né? E a gente vai botar uma excitação aqui, porte, né? Que é a nossa saída, a nossa conexão. A gente vem aqui nesse. E aqui o nosso valor vai ser de. E tá certo? No caso aí, aqui a gente vai botar. É, assim, aqui a gente vai editar new line. E aqui a gente vai querer selecionar as duas extremidades da nossa área, né? Então aqui vai ser. Vai ser desse ponto aqui até. Aí aqui a gente quer a outra ponta bem aqui em cima. Tá. Tá, aí a gente vai vir aqui. Novamente selecionar o new line, né? E vamos vir aqui de novo nessa ponta de baixo. E, e aí lá é na ponta de cima, né? Aqui. Bem. Tá. Aí aqui.
Tá, calma. É, então aqui vamos fazer de novo. Que eu acho que acabou que ficou fora, né, do... Bom, vamos refazer. Então, aí avançar. Aqui a gente vem em New Line. Tá, aí vamos selecionar essa ponta de baixo. E aqui em cima também. Tá, e aqui, novamente, New Line. E aqui dentro do retângulo, né? Então, avançar. A gente vem aqui em renormalizar. E concluir. Pronto. Aí, para poder visualizar aqui o que a gente acabou de botar, aqui a gente enxerga bem, né? Perfeito. Aqui é a direção. É, aqui dá pra ver como ele tá um pouco torto, né? Então, é, eu acho que dá pra gente refazer ele aqui, né? Um pouco mais reto. Só. Bom, bom, eu vou fazer de novo. Ah, não, acho que foi aqui. Foi.
Pronto, agora ficou bom, eu acho. Tá. Então aqui a gente vai dar um pad, né, para poder é, criar os limites da nossa área de simulação, né? Então aqui eu vim em pad, aí aqui vai ser na realidade, vamos por 150 vezes maior, né? Ok. Aí aqui ele fica desse jeito, né? Bem grande a região delimitada. Tá. Vamos aqui. Aumentar um pouco na direção Z, né? E a gente põe 170, tanto no mais quanto no menos, né? Pronto, agora ele ficou um pouco mais espesso. E agora vamos mudar o material, né, desse espaço. Aí aqui vai ser o ar. Pronto. Aí agora vamos aqui em simulação, né? A gente vai validar para ver se faltou alguma coisa. Aqui é o análise setup. Aí sim, a gente vai vir aqui em Advanced e vamos editar a frequência aqui, né? Já tá em gigahertz, eu acho que aqui no documento também é aqui 7,5 gigahertz. Então, vem aqui, 7,5. E o número de passos, né? Certinho. Então, vamos dar um OK. E aqui a gente está confirmando a frequência, né? Certinho, então vamos dar um OK novamente. Aí agora o que a gente quer analisar é, vamos só confirmar aqui, a gente quer analisar
diagramas de radiação do campo elétrico e magnético, né? Então, a gente vem aqui em radiation, insert a field, aí aqui vai dar esse erro, né? E na verdade a gente precisa primeiro delimitar melhor esses limites, né? Então, uai, e essa região no caso era ar, né? Pronto. Agora a gente vai é, ver os nossos limites aqui, né? É, e aqui a gente vai vir em radiação, né? Que é o que a gente quer medir e dar um OK. Pronto. Agora a gente vai em radiation aqui nessa função. Então aqui o que a gente vai estar vendo no diagrama, né, de radiação é como essa energia se distribui na região da antena, né? Então aqui, primeiramente, a gente vai começar no 3D. E aqui em graus, né? O começo vai ser grau zero até o 360, né? Que é a volta completa. E aqui a gente tá, o step, né? A gente tá pulando de 2 em 2 graus. Aqui também vai de 0 a 360. E o step também vai ser 2. Agora, também em radiation, a gente vai vir novamente nessa função, né? E esse daqui, no caso, vai ser o nosso 2D. No 2D aqui, começando no zero também. E o step aqui vai ser 0, né? A gente não vai pular nenhum. Aqui a gente vai pôr menos 180, né? Que seria a posição oposta ali. E pronto. Agora a gente criou duas áreas de simulação, né? 2D e 3D. Agora a gente vem aqui em Analyze para ele poder rodar a simulação, né? Que parece que vai demorar. Até conectar o campo aqui.
Tá, e aqui a análise. Então, tá concluída. E agora a gente vai consultar os resultados. E a gente vem aqui, que é a mesma função que a gente usou, né? E aí, primeiro, a gente vai fazer o 3D. E vamos mudar a escala aqui para... Ui, decibéis. Né? Que é de ganho total. Certinho. Aí a gente vem aqui e o reporte. E a gente tem a nossa simulação 3D, né? Então aqui é, ele mostra bem pra gente os graus, né? A posição e a radiação do campo, né? Então, aqui a gente percebe, como a gente está medindo aqui em gain, né? Que é o ganho total, aqui a maior intensidade, esse vermelho, é justamente aqui em cima, né? Então é aqui onde vai ter a melhor distribuição, né? Do campo, onde a antena radia mais sinal, né? E, e recebe mais sinal também. E aqui nessas partes mais esverdeadas e azuladas, ela acaba que não apresenta nenhuma radiação, né? Então a gente vê aqui a melhor posição da antena, que é bem aqui em cima. Agora, a gente vai criar o nosso gráfico 2D do som. Então, agora a gente vem aqui novamente em Results, Create Antenna Parameters. Aí, novamente aqui em Far Field, né? Report. Aí, a tabela de dados, né? Que a gente vai criar. Ou, na verdade, o padrão de radiação. Aí, aqui a gente quer agora em 2D. E a mesma escala aqui, né? Em decibéis, pra gente poder comparar direitinho o ganho total. E aqui ele mostra pra gente em 2D, né? Como é a distribuição radial dessas ondas eletromagnéticas, né, no campo. É, então ele mostra pra gente qual é a melhor direção, né? Que seria pra cá, onde tem a maior radiação, com o PET retangular, né? Bem aqui.
Só que agora a gente vai editar essa forma para ser um triângulo, né, aqui do grupo C. Então, a gente vai reutilizar esse retângulo porque ele tem a mesma área de base e altura, né? Primeiro a gente vai só deletar essa união aqui para a gente poder editar esse retângulo separadamente. Então, é, vamos. Na verdade, o que a gente quer é fazer um retângulo 2D primeiro, né? Então, vamos deletar esse e fazer aqui na origem um retângulo em 2D. Que vamos editar as medidas dele, né? A posição vai ser o mesmo daquele retângulo anterior. Aí é, aqui a distância em x vai ser 12,45, né? Se eu não me engano. E a altura de 16 milímetros. Tá, e aqui a gente tem o nosso retângulo. Agora, a partir dele, a gente vai é, aqui a gente vai desenhar triângulo usando a função aqui de linhas. Parece que aqui tá bem na metade, né, que ele tá marcando. Aí a gente vai ter essa ponta aqui. Aí agora a gente vai selecionar é, esse triângulo e o retângulo e a gente vai tirar o retângulo do triângulo. Eu acredito que seja assim. Ui, na verdade era o contrário. Tá, vamos então selecionar aqui novamente o triângulo e o retângulo e pronto. Eita. Hum. Ai, gente, por que que desapareceu tudo agora? Ah, peraí. Ué, gente.
Hum. Ah, pronto. Agora ficou só o triângulo, né? A gente utilizando essa função intersect, né? Que fica só a interseção das duas fórmulas. Tá. Agora a gente vai é, editar. Aí a gente vem aqui em superfície, engrossar aqui a superfície, né? E aqui a espessura vai ser de 0,794, né? 0,794. Agora eu consigo dar o material para ele de cobre também. E agora a gente quer juntar essa, quer dizer, esse daqui com aqui, né? Esse aqui também tem que ser de cobre. Tá. Agora a gente vem nesse e esse, dá um unite, né? Pra ficar uma forma só. Mas parece que não sumiu aqui. Ah, talvez tenha ficado assim. Vamos dar uma olhada pra ver se a espessura tá igual. Essa tá bem mais grosso, né? Esse triângulo aqui. Na verdade, eu acredito que a espessura que a gente usou aqui para esse box é... era só 0,05, né? Então, 0,05. Pronto, acho que agora fica igual. Ah, sim, agora ficou a mesma grossura. É... Vou aqui a orientação isométrica para a gente ver certinho. Então, agora a gente pode ir para simulações, né? Agora que a gente já definiu a forma. Vamos. Vamos deixar a região de análise aqui. Opa, só deixar ela aparente de novo, né? Será que foi? Hum.
Tá assim aqui a gente vê. Acho que já tava. Tá, agora vamos só ter certeza aqui que tá tudo no material certo. Acho que tá. Tá bom. É, vou procurar aqui o radiation. Aqui tem 2D e 3D da simulação anterior, né? Aí aqui eu tô salvando, né? Então, primeiro a gente precisa rodar a simulação, né? Validar, tudo certo. Então, agora a gente vai pra análise, né? Uhum. Tá, aqui a simulação tá salva. Ele terminou de rodar, né? Então, agora a gente abre aqui o nosso results, né? Então, primeiro, vamos criar o plot 2D, né? Nesse Create for Fields Report, né? Uhum. Primeiro a gente vai ver botar o gráfico da radiação em 3D, né? No caso, o visual em 3D. Vamos mudar de novo aqui a unidade para decibéis, né? E pronto. Aí aqui ele mostra pra gente
o plot em 3D, né? Ou parecido com aquele outro também, só que aqui dá pra ver uma concentração do vermelho só em um dos lados, né? Tirar aqui então a visão de cima. E aqui de baixo. É, agora a gente vai visualizar o 2D. Então a gente volta aqui no Results, né? Aí de novo, Create Fields. Dessa vez a gente vai para o padrão de radiação, né? Aqui a gente vai editar para C2D e a unidade de medida também vai ser em decibéis aqui e pronto. Aí esse aqui ficou bem colorido, né? Não sei porque esse não ficou só em vermelho, no caso. Não sei por que que saiu várias cores aqui, não. Vou tentar refazer esse gameplot aqui do 2D. Então, vamos vir aqui. Fields. É, padrão de radiação. Aí aqui 2D, decibéis. Aqui agora saiu certinho, né? Só a linha vermelha mostrando pra gente qual é a melhor direção, né? Que tem mais radiação dessa antena, que é para essa direção. E aqui não tem nada, né? Que é a parte inferior daquela imagem em 3D, né? Que ficava uma amplitude muito baixa. A gente vai ver essa representação tridimensional aqui da radiação, né? Da intensidade das ondas em relação ao centro, né? Que seria o ângulo zero, no caso. Aqui não tá dando para visualizar muito bem, mas no caso seria a direção do PET, né? Aqui o zero. Enfim, aqui na região de cima, que é a região que sai diretamente do PET, a gente consegue ver uma concentração muito maior, né, de radiação, enquanto que aqui no centro, mais para a parte de baixo aqui, né, ela fica mais fraca e vai ficando mais azul para o centro, que a intensidade é menor, né? E aqui na representação 2D desse PET retangular, né, que foi a primeira simulação que a gente fez, ele mostra aqui na angulação 0 grau, que é bem a direção do PET, ele mostra pra gente o,
como tá bem mais forte, né, a distribuição de radiação para essa direção, enquanto que aqui, por exemplo, a 90 graus, ela já não tá quase nada. É, Aí aqui no PET triangular, a gente consegue ver que também, novamente, a radiação se concentrou muito mais na parte de cima, né? Aqui sendo a direção 0 grau, que é a direção do PET, né? E é claramente onde tem a maior concentração de ondas. E aqui embaixo fica até menos intenso, né, do que no retangular. E aqui a gente consegue ver também muito parecido, mas aqui no triangular a gente vê que é muito mais concentrado, né, do que aqui, por exemplo, ele também se distribui para essa área daqui, para essa região, né, angular aqui da antena. Então aqui a gente consegue perceber que foi bem mais focal, né, a distribuição realmente da radiação. Então, daqui a gente consegue concluir, né, que a maior direção de radiação realmente foi no ângulo zero, e que para receber um sinal de onda, a antena deve estar apontada nessa direção, né? Então, para um resultado mais direcional, que detecta as ondas logo virado de frente para a antena, né? O ângulo zero que esse patch triangular, ele apresenta melhores resultados, né, em relação do que esse daqui, porque aqui as ondas estão bem mais focadas. Então, ele consegue detectar muito mais ondas aqui quando está virado de frente para a antena. Então, foi isso, e essas foram as referências que eu usei, né, esses sites. E obrigada por assistir.